Não é por imaginar figuras de luz que nós conseguiremos a iluminação. Alguns pensam que precisam de salvação. Os homens lotam as igrejas, os templos, né, das mais variadas religiões, pensando em salvação, pensando em iluminação, pensando em evolução, pensando em pagar seus pecados, etc. Aqui nesse vídeo nós queremos trazer um resumo sobre a busca espiritual do homem e os enganos que existem no caminho. Antes de tudo, eu queria dizer a você que quero agradecer as pessoas que estão chegando no canal, as pessoas que estão se inscrevendo, e eu peço a vocês, por favor, que se puderem, possam compartilhar os vídeos, divulgar, pedir para outras pessoas também se inscreverem no canal, que a gente precisa fazer este canal crescer com o objetivo do próprio YouTube indicar para muitas pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, ok? Desde já agradeço a todos que estão colaborando, ajudando e que estão deixando o like, comentando, enfim, interagindo de alguma forma. Muito bem, esse tema é interessantíssimo, é fundamental. Não é imaginando figuras de luz que nós conseguiremos a iluminação. Quem disse isso? Carl Gustav Jung. Pois é, o Jung tem essa proposta bem espiritualizada, não é? Mais abrangente para as nossas reflexões, onde ele também diz que não há evolução, né, sem dor, não há despertar sem dor. Ele também dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro é que desperta, quem olha para dentro é que acorda. Então, como despertar? A palavra despertar está na moda em todo o ciclo espiritualista, espírita, universalista. A gente vê muito essa palavra despertar. Eu mesmo uso aqui no canal, no Instagram também. Mas existem despertares e despertares. Muitas pessoas vendem um falso despertar. Muitas pessoas estão achando que despertar é algo mais simplório, que se iluminar é algo fácil. Eu vou para a missa todos os domingos, eu vou para a missa toda semana, eu como a hóstia consagrada, então eu estou de bem, eu fiz a minha confissão ao padre anteontem, então eu já sou iluminado, eu vou ser salvo, os meus pecados vão ser perdoados, etc. O outro diz que o pastor disse que basta acreditar. Se tiver fé, está salvo. O pastor falou. Se tiver fé, você está salvo. Todos aqueles que têm fé, que acreditam em Jesus, isso basta. Então, eu creio em Jesus, eu creio no Deus, então, consequentemente, eu estou salvo. Ou seja, eu posso fazer o que quiser, eu posso pintar e bordar, eu posso fazer o que quiser, porque o que vale para a minha salvação é eu crer. Eu creio, eu estou salvo, né? Eu me lembro agora de uma situação que ocorreu quando uma empresária paulista muito rica, poderosa, foi visitar Sai Baba, né, na Índia. E quando chegou lá, todo mundo tinha cerca de 3, 4, 5 minutos no máximo conversando a sós com Sai Baba. Esse grupo que foi, ela estava nesse grupo. E nesse momento que ela se dirigiu a Sai Baba sozinha com ele, foi que ela disse. A frase foi a seguinte: eu quero paz. Eu quero paz. Ela disse isso a Sai Baba. Qual foi a resposta dele? Ele disse assim para ela: tire o eu, tire o quero e fique com a paz. Olha que resposta interessante, né? Que resposta inteligente de Sai Baba. Ou seja, na frase eu quero paz, que foi isso que ela disse para ele, ele respondeu: tire o eu, tire o quero e fique com a paz. Ou seja, o que é que ele quis dizer para ela e para todos nós? A paz está dentro de nós, nós podemos acessá-la. Agora, para isso é necessário limpar, expurgar, limpar o porão, ressignificar, renovar, refazer, admitir a necessidade de florir, de florescer.
não é verdade? Então tire o eu, tire o egoísmo, né? Tire o egocentrismo, tire o sentimento de posse, tire o eu, tire o quero, tire o querer desenfreado, o desejo sem fim, né? Tire a situação de estar sempre se sentindo incompleto, sempre se sentindo nunca preenchido, né? Evidentemente que a situação, a condição de incompletude é uma condição humana. Mas o que é que ele quer dizer para isso? Tirar esse desejo desenfreado de mais e mais e mais e mais. Das posses, dos bens, de todas as conquistas, pessoas que não aceitam derrotas, que querem ganhar sempre, querem conquistar sempre, não é? Então, tire o eu, tire o orgulho, tire o egoísmo, não é? Tire a vaidade, tire o quero, tire o desejo de cada vez mais e mais e mais, do egoísmo, do egocentrismo, de tudo que você quer só para você, né? Eu quero paz. Fique só com a paz. Ou seja, você renovando o que precisa renovar, buscando o que precisa buscar, você vai encontrar você mesma, você mesmo, e vai encontrar a paz. É um processo. Carl Gustav Jung disse: ninguém vai despertar sem dor. Ninguém evolui sem dor. Evoluir dói, dói. Evoluir dói. E aí? Muita gente acaba desistindo do processo de evolução, do processo de despertar, porque sente a mínima dor e para, não quer sentir mais dor. Sente um incômodo, para, não quer seguir. Muitas pessoas começam a assustar-se consigo mesmo, com o seu lado sombra, e aí não quer seguir adiante. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento é um processo que assusta, é um processo assustador. Eu estou vivenciando essas coisas, estou buscando, sou um estudioso do assunto, profundo estudioso, me assustei comigo, que coisa! Eu já me assustei comigo. Você já se assustou? Isso geralmente acontece nas crises existenciais e na nossa busca profunda. Se você ainda não se assustou com você mesmo, você ainda não conseguiu chegar no ponto básico da reconstrução, da busca, da renovação, do processo do despertar. Ou seja, você precisa se assustar com você, perceber que você não é um anjinho, que você não é uma pessoa maravilhosa em todos os momentos, que você tem seus momentos de fraqueza, você tem seus momentos de podridão, você tem seus momentos de perturbação, você tem suas contradições, você tem escondido no seu porão muitas questões que precisam ser colocadas à luz e serem trabalhadas e digeridas por você mesmo, por você mesma, ou seja, um processo de aceitação, um processo de aceitar-se. Torna-te quem tu és, diria Nietzsche para nós. Diria também Jung o seu processo de individuação, buscando o seu processo de individuação. Então, você topa fazer a sua busca evolutiva, a sua busca de iluminação? Bem, se você quer a iluminação, você precisa colocar à luz as suas sombras. Claro! Você quer se iluminar? Primeiro, pegue suas sombras e coloque elas à luz. Colocando elas à luz, trabalhando em cima delas, você vai conseguir. Se você quer evoluir, você precisa. Se você quer despertar, você precisa. Ou seja, o despertar, o iluminar, o evoluir, não vai ser do dia para a noite. É um processo. A natureza não dá saltos. Também, né? É importante dizer que o despertar, o iluminar, o evoluir, não vai ser porque o pastor disse que basta crer. Não vai ser porque o padre disse que
se você cumprir com todas as tarefas da igreja, visitar e frequentar assiduamente todas as missas, pagar o dízimo certinho, também na igreja protestante pagar o dízimo, etc. Né? Deus está precisando de dinheiro, etc. Aquela história toda. Enfim, você vai ter que fazer isso, meu irmão, porque senão você não vai evoluir, você não vai ser salvo, inclusive. Antigamente a igreja dizia, né? Fora da igreja não há salvação. Veio a doutrina espírita dizer, fora da caridade não há salvação. Para o século XIX. Hoje, dentro da contextualização necessária, de um ressignificado necessário, nós precisamos dizer, fora de um verdadeiro sentimento não há evolução. Não é fora da caridade. Porque a caridade pode ser mecânica, a caridade pode ser apenas de entrega material, mas sem o maior sentimento envolvido. Pode ser apenas uma peça publicitária do centro espírita. Mas, para além dessa caridade, existem outras caridades, não só a caridade material. A caridade do consolo, a caridade da escuta, né, da escuta carinhosa, ativa. A caridade de você relevar muitas coisas do outro. Você consegue relevar? A caridade de não se deixar ser provocado por alguém. A caridade de saber que a outra pessoa tem uma inabilidade, tem um defeito, mas você não ser carrasco com aquela pessoa. A caridade de alguém que está te devendo um dinheiro e você dá um prazo a mais, ou até deixa para lá. Você tem essa caridade? Isso sim é uma caridade mais profunda. A caridade de alguém vir te falar mal de alguém e você ouvir, mas não passar adiante uma fofoca, um boato. Ou até quando alguém começar a te dizer o boato, você dizer, meu irmão, por favor, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Por gentileza, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa? Porque eu estou evitando, sabe, assuntos que não é da minha conta, eu não quero saber. Você tem essa caridade? Então, caridade é isso, caridade tem essa amplitude. Veja que coisa interessante. Caridade é você saber perdoar algumas falhas de algumas pessoas. Entender que as pessoas que te cercam não são perfeitas. Elas vão errar contigo. Elas vão falhar. Você precisa relevar, você precisa reconsiderar, você precisa dar novas chances e oportunidades. Porque você também precisa de novas chances e novas oportunidades em algum setor da tua vida que tu escondes no porão, nas sombras, muita coisa. Então, meus amigos, esse vídeo é para que você possa saber que despertar dói, evoluir dói, é um processo gradativo. Não é algo que colocou a mão na sua cabeça, você está salvo. Porque você crê, você está salvo. Porque você paga o dízimo, você está salvo. Porque você é um frequentador assíduo dos cultos, das missas, dos templos, você está salvo. Não é assim. É um processo gradativo de dentro para fora. Quem olha para fora só sonha. Quem olha para dentro desperta. Quem olha para dentro acorda. O próprio Freud dizia, olhe primeiro para você. Olhe primeiro para dentro, para as suas profundezas. Pare de olhar para fora, de se distrair. Olhe primeiro para dentro. E aí quem olha para dentro desperta e Jung completa. Ou seja, meus amigos, não é vendo figuras de luz que nós vamos nos iluminar. Não é olhando para um retrato de Jesus, de Buda. Né? Não é olhando para Shiva. Não é olhando para deuses, avatares e contemplando e olhando aquela beleza que nós vamos nos iluminar. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, né? Nós temos que ter coragem para mudar. Você tem coragem para mudar? Você precisa de coragem, hein? Você precisa enfrentar você mesmo, seu maior inimigo, sua maior inimiga, você mesmo. Os seus auto-boicotes, né? As coisas que você tem muita responsabilidade pelo que você está passando na vida, não é? Porque o próprio Freud fazia uma pergunta fundamental. Qual a sua responsabilidade por aquilo que se queixas? Qual a sua responsabilidade por aquilo que você tanto reclama? Qual a sua parcela de responsabilidade? E olha que ele fala responsabilidade e não culpa. Há uma diferença, né? Uma coisa é você estar se culpando, se martirizando e se autopunindo. Outra coisa é você dizer
que sabe da sua responsabilidade, que você é responsável sim, mas que você vai arcar com essa responsabilidade e você, sem o vitimismo e também sem o medo da culpa, você vai conseguir melhorar sem precisar pagar, sem precisar olhar para Deus como um banco, como um eterno devedor, né? E olhar para Deus como um gerente de um banco para negociar dívidas o tempo todo. Então é isso que eu queria dizer a você. O processo de despertar é necessário, mais do que necessário. Quantos estão dormindo? Quantos estão dormindo e quantos estão ainda pior? Aqueles que começam a querer despertar e depois voltam e mergulham novamente na Matrix, na ilusão. Por quê? Porque não tem coragem, porque são medrosos, frouxos no processo. Voltam para a ilusão materialista, a ilusão da Matrix e simplesmente vão viver um mundo de fantasias criadas para o entorpecimento e a negação da realidade, a negação do princípio da realidade, diria Freud. A negação de entendermos que estamos na vida. Evidentemente que todos nós temos os nossos mecanismos de fuga, mas isso é outra coisa. O mecanismo de fuga todo mundo tem, de alguma forma, mas precisamos encarar a realidade e precisamos encarar nós mesmos. Essa aqui é a grande realidade. Para ver a real mudança é preciso que doa, é preciso que assuste-se, é preciso que sinta, é preciso que algo dentro se modifique. E para se modificar, você vai sentir que vai mexer por dentro, vai doer, vai ficar complicado, mas depois vai sarar. É isso. Deixe esse like, por favor. Deixe o like, inscreva-se no canal, ajude nosso canal a crescer. E muito obrigado, porque tem muita gente chegando e muita gente conectada com esse conteúdo. Valeu!